Lindo, maravilhoso dia na presença de Deus. Estamos no dia 137 do projeto Bíblia para Iniciantes. E essa música que eu coloquei, Holy Spirit, é uma música para preparar qualquer coração. Que música incrível. Que essa música possa preparar o seu coração para a palavra de Deus. Holy Spirit, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar, enche meu coração da tua presença. Enche-me, enche-me de ti, Espírito Santo. Ele é a força, o poder de Deus nas nossas vidas. Ele que nos capacita. Ele que moveu Paulo a ser esse grande homem de Deus. Tantas qualidades que fizeram de Paulo esse grande homem de Deus. Coragem, boa consciência, intrepidez, confiança em Deus e tudo isso capacitado pelo próprio Espírito Santo. Amém? Então, continuando aqui no capítulo 23 de Atos, a partir do versículo 12, eu selecionei um trecho maior hoje, um trecho de aí 23, 24 versículos, e eles são mais descritivos. Eu gostaria que você se atentasse na questão de que a justiça do homem é falha. E muitas vezes o homem quer fazer justiça com suas próprias mãos, como esses caras aqui que queriam matar Paulo, que queriam fazer a justiça com as próprias mãos, que queriam sentenciar uma pessoa sem saber de todos os fatos, de tudo, sem saber a verdade. E eu gostaria que essa reflexão de hoje fosse nesse sentido, de que a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, ela não falha. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe de tudo. E acredite, se você está vivendo isso, é porque você merece viver isso. Às vezes é duro escutar essa frase, você tem a vida que merece. Paulo teve a vida que mereceu. Então, ele estava vivendo isso e ele tinha certeza, ele mesmo escreveu. Aliás, Tiago escreveu no livro de Tiago, né? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, a questão é, muitas vezes eu e você estamos passando por uma situação e isso faz parte de um crescimento. A vida toda é uma jornada onde nós vamos ser provados e aprovados. Aprovados. Aquele que é aprovado recebe a coroa da glória. Assim diz lá no livro de Tiago também. Então é importante ter a consciência disso. Toda a nossa vida é uma grande provação, feita de várias outras pequenas provações. Né? O dia a dia eu estou sendo provado, testado por Deus, a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu me relaciono com Deus, a forma que eu agradeço ou não a Deus, a forma que eu percebo Deus em cada detalhe. E aqui eu vou ler essa parte forte, onde Paulo está para ser condenado, está para ser morto, está sendo vítima aqui de uma cilada maligna das pessoas religiosas. Só que tudo isso, Paulo tinha o discernimento. O interessante de Paulo, porque Paulo é essa referência?
Por que Paulo, esse homem de Deus? Porque independente da situação que ele passou, ele tinha o foco no alvo, em Jesus, no chamado, no propósito. Tanto que ele falava que a morte para ele era lucro. Era lucro. Porém, existia ainda coisas a serem feitas. Então, que eu e você possamos interpretar da mesma forma. A morte é lucro. Fala aí onde você está. A morte é lucro. Quando eu e você temos esse discernimento de que a morte é lucro, nós podemos passar por qualquer situação na nossa vida. Sabemos que Deus está conosco e que a justiça de Deus jamais falhará. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe dos nossos sentimentos. E tudo isso vai fazer parte da justiça de Deus. Então, sonde os seus pensamentos, sonde os seus sentimentos, a sua comunicação, que tudo aquilo que você falar seja para edificar. Não fale mal de ninguém. Não fale mal de ninguém. Tá? Se tiver que falar, fale de atitudes, de situações, se revolte contra atitudes, contra o pecado, mas ame o pecador. Ame o pecador, ame essa pessoa que muitas vezes está vivendo na ignorância e que não teve o privilégio, talvez oportunidade como você, ter acesso à luz. Se bem que todos têm, né? Deus é justo, fiel e bom. Mas vamos lá. Então eu vou ler aqui, tá? Essa parte eu gostaria que você se atentasse a isso. A justiça de Deus não falha. Apesar da justiça do homem ser falha, a justiça de Deus não falha. E aqui o homem querendo fazer justiça com as próprias mãos. A cilada que os judeus estavam preparando para Paulo. Vamos lá, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema. O que é anátema? Anátema é uma maldição, é uma sentença que expulsava alguém da igreja. Então, sob anátema, juraram que não haviam de comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. Olha que determinação maligna. Não haviam de comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. Olha o voto que eles fizeram. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Ou seja, se eles comessem ou bebessem antes de matar Paulo, eles estariam sendo expulsos da igreja. E olha só, a sentença deve ter ido contra eles, eles devem ter sido expulsos, porque vocês vão ver o final da história. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, perdão. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Olha a cilada. Então eles juraram que matariam Paulo, pediram para os principais sacerdotes pedirem a presença de Paulo, e quando Paulo estivesse sendo levado, eles matariam Paulo, eles abordariam Paulo ali e com muitas pessoas eles matariam antes que ele chegasse no sinédrio. Mas olha o que aconteceu. O filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido esta trama, ele estava lá, ouviu a trama, ele estava lá no meio dos judeus, né, no meio daqueles religiosos lá. Ele ouviu e foi, e entrou na fortaleza, e de tudo avisou a Paulo. Foi avisar Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, Paulo chamou um dos centuriões e disse: leva este rapaz, ou seja, leva o meu sobrinho ao comandante,
porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer. Então o sobrinho de Paulo começou a falar. Tomou pela mão o comandante, tomou o sobrinho de Paulo, pondo-se à parte, perguntou: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente ao seu respeito. Tu, pois, não deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. E o sobrinho de Paulo falando porque tinha visto isso, porque tinha ouvido isso. Então, ele estava ali com a verdade. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Então o comandante agora já estava sabendo de toda a conspiração, de toda a cilada. E chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Olha só, eram 470 pessoas para proteger Paulo. Uau! Olha como que são as coisas, né? Uma cilada sendo armada de um lado e do outro lado, Deus colocando 470 homens protegendo Paulo. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Agora a gente sabe o nome do comandante, Cláudio Lísias. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Este homem, Paulo, foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Lembra do título romano, da importância desse título, que o próprio comandante, que o próprio Cláudio tinha pago uma grana forte, uma grana grande por esse título. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra ele, contra Paulo, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, isso é a carta, ok? A carta que Cláudio escreveu a Félix, que o comandante escreveu ao governador. Então os soldados, pois, conforme lhes for ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride, cidade. E no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria, ou seja, os de cavalaria eram 70, aos 70 de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, ou seja, Félix leu a carta e perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Ok? Então, aqui nós percebemos, né, quão mal é o coração do homem que é religioso, que não deixa Deus
entrar e agir. O amor de Jesus, o amor de Deus, ele vem para nos unir, ele vem para trazer perdão, para trazer uma cura de relacionamentos e não para fazer isso que está acontecendo aqui. Então, aquelas pessoas que estavam condenando Paulo em nome de Deus, estavam cometendo uma grande injustiça. Mal sabiam eles que estavam cometendo uma grande injustiça. Então, que essa mensagem fique no seu coração. Deixe a justiça de Deus. Pare de querer fazer justiça com as próprias mãos. Pare de desejar o mal para as pessoas. Pare de ficar querendo fazer justiça com as próprias mãos, se é que você faz isso, tá bom? Então, creia em Deus, creia na justiça de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos seus pensamentos, como eu já falei, dos seus sentimentos. Ele sabe do que você tem feito, do que você tem plantado. E acredite, Deus não falha. A justiça de Deus nunca falhará. Tudo que você está vendo acontecer ao seu redor, com as pessoas, com você, a sua saúde, uma consequência de uma plantação sua. O seu emocional é uma consequência de uma plantação sua. Tudo que você está colhendo hoje é uma consequência de uma plantação sua. E se eu e você estamos passando por provações, que nós possamos confiar. Se eu e você estamos fazendo a nossa parte, acredite, Deus vai fazer a dele. Ele não falha, ele não vai nos abandonar. Amém? Um beijo no coração, que você tenha essa consciência libertadora, que você possa viver uma vida e uma vida em abundância, independente das circunstâncias, independente de estar passando pela maior provação da sua vida. Amém? Um beijo no coração, amo você.